Incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Meu Deus, conceda a tua direção, Senhor. É momento de nós absorvermos o que o Senhor tem de melhor para nos oferecer. A tua palavra é a semente, Pai. E neste momento preparamos a nossa terra para que essa semente que for lançada ao nosso encontro, na terra que somos nós, possa germinar e nós observarmos a cada dia os frutos dessa semente. Orienta-nos, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, para que possamos sim compreender a tua palavra. E quem crê, diga que assim seja. A comunhão com Deus é a base de tudo. Pela comunhão com Deus, quando você preza a sua comunhão com Deus, por essa comunhão que você tanto preza, a sua sensibilidade espiritual passa a ser uma sensibilidade aguçada. Porque a base do seu avanço, a base do seu crescimento espiritual, se encontra na sua comunhão com Deus. Quando você preza em ter tempo com Deus, quando você valoriza a meditação na palavra, quando você jejua para o fortalecimento espiritual da sua vida, quando você tem como princípios esse tempo com Deus em oração, você busca essa comunhão com o Pai, esse relacionamento com Deus. Você medita na palavra dele diariamente, como também você jejua. A sensibilidade, a percepção espiritual na sua vida sempre será mais aguçada. E aquilo que o Espírito Santo ele quer te mostrar, ele te mostra. Por quê, pastor? Porque você estará atento. Você estará ligado. A base é a comunhão. A base é o quê? É a comunhão. A base do seu crescimento, do seu avanço. Quem quer crescer a cada dia espiritualmente com Deus? Quem quer crescer? A base da sua felicidade, avanço, crescimento, é a comunhão com Deus. Por essa comunhão valorizada, tendo tempo com Deus, meditando na palavra, prezando pelo jejum, para alcançar em tua vida fortalecimento, você tem sensibilidade espiritual. Mas a falta da comunhão, querido, a pessoa ela se torna vulnerável. A vulnerabilidade começa a predominar na vida dela. Brechas começam a existir, prestem atenção. Porque a falta da comunhão ocasiona também uma falta de percepção e sensibilidade espiritual. Ao ponto que a pessoa, ela fica desatenta a coisas que ela precisa. A cada dia está alerta, está ligada, está atenta.
A falta da comunhão com Deus vem impedindo muitas pessoas de avançar e de crescerem espiritualmente. Porque ela não preza pelo tempo com Deus. Ela em muitos momentos não valoriza e não preza para uma vida de oração. Ela não medita na palavra como deveria estar meditando diariamente. Jejum ela trata às vezes como algo simplesmente, como se fosse aquela rotina que algumas pessoas sempre têm mediante um médico que fala para ela: fulana, você vai precisar fazer esse exame de sangue, então vem jejum. Ela às vezes trata o jejum não para o fortalecimento espiritual da vida dela, mas como se fosse algo mediante uma prescrição médica ou uma orientação de um médico que está sendo passada para ela. E no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, olha o que declara, querido. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que declara. Sejam o quê? Participem aí. Sejam e o quê? E vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o quê? Como o quê? Como gatinho, como o quê? Como leão, que ruge procurando alguém para o quê? Devorar. Analisa essa palavra. O princípio da mesma, o início da mesma declara: sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa moderada. É uma pessoa que pensa em não viver uma vida se aventurando em muitas e tantas outras coisas que não vai trazer proveito algum para a vida dela. Eu pergunto a você: comer demais faz bem? Não. Você precisa ser uma pessoa moderada. Beber demais faz bem? Não. Você precisa ter uma certa moderação. E quando a palavra declara: sejam sóbrios, sejam moderados, sejam moderados, sejam equilibrados em tudo aquilo que vocês fazem, e vigilantes. Quando a pessoa ela vigia, ela preza pela comunhão dela com Deus, porque ela pensa consigo: olhem para mim, o meu desenvolvimento espiritual, o meu crescimento espiritual exige de mim tempo em oração. Eu preciso buscar o meu Deus. Eu preciso respeitar e favorecer aquilo que o Espírito Santo ele quer para a minha vida. Eu preciso estar em sintonia com o Pai. Então eu preciso dedicar a minha vida em oração. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso me fortalecer. Eu não posso viver uma vida sem ter critérios de moderação, e nem muito menos deixar de ser uma mulher ou um homem vigilante. Porque quando há uma vigilância, você se resguarda. Suponha-se, pessoal, que esse púlpito, um exemplo, seja uma pessoa. A palavra declara que o diabo,
O nosso adversário, ele anda ao nosso quê? Hein? O que declara? Derredor, em volta, bramando como leão, e com o intuito de quê? De devorar. Quando a pessoa ela preza pela comunhão, ela pensa consigo, volto a dizer, eu preciso ser uma mulher, eu preciso ser um homem vigilante, moderado, ter tempo com Deus, meditar na palavra, jejuar. Eu preciso buscar o meu fortalecimento. Eu preciso estar sensível à voz audível do Espírito Santo, para que Ele a cada dia possa sim conduzir a minha vida. Eu não posso ficar dando brecha para o meu adversário. Jerusalém teve momentos de altos e baixos. Teve momentos que Jerusalém, olhem para mim, prestem atenção. Teve momentos que Jerusalém reinou e prevaleceu, e Deus concedeu para Jerusalém grandes vitórias. Mas teve momentos de perda. Teve momentos de perda. E olha o que declara no livro de Lamentações 4:12. Olha o que declara. Nem os reis da terra, nem todos os moradores da onde? Da onde? Acreditavam, participem aí, que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões da onde? De Jerusalém. Veja que do maior ao menor, entre os reis e os povos que por ali estavam, eles não colocavam fé, eles não colocavam crença, eles estavam completamente voltados para o natural. Eles deixaram o lado espiritual de lado, começaram a se atentar para o lado natural, porque eles pensavam, os nossos inimigos, os nossos adversários, passarão por essa porta? Não tem como. E assim há muitas pessoas confiando em tijolos, confiando naquilo que possui, confiando naquilo que ela acredita ser a base e o alicerce da vida dela. Eles pensavam consigo, como diz a palavra de Deus, o texto. Eles não acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Nunca confie, olhem para mim, prestem atenção. Nunca confie nos recursos que procedem desse mundo. Você pode até ter alguns, ser beneficiada por alguns, mas nunca confie, nunca coloque a sua total confiança, porque a nossa total confiança deve estar em quem? Em Deus. Quantas são as pessoas que elas pensam consigo? Eu estou confiando, é o meu fundo de garantia, é a minha aposentadoria, e ela só confia naquilo. E quando vem uma rebordosa, ela adoece. Quando vem a rebordosa, ela adoece. Ela se desespera. Quantas são as pessoas que elas pensam consigo?
eu vou confiar nesse plano que eu tenho, porque esse plano aqui, Dona Maria, é o meu pé de meia, é a minha saída, é a solução que eu preciso. E ela confia naquilo, deixa de lado a confiança, deixa de lado a comunhão, e ela opta e vive uma vida acreditando em coisas, colocando forças em tudo, mas ela não coloca a devida força em coisas e hábitos espirituais que ela precisa colocar. E é isso que você deve sempre analisar. Aquele povo, os reis daquela terra, eles não acreditavam que o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Mas chegou um ponto, lá em 2 Crônicas 36, versículo 5, olha o que declara. Olha o que declara, 2 Crônicas 36, versículo 5. Jeoaquim tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos, aonde? Aonde? Participem aí, querido. Quem está dormindo, diga amém. Olha aí, tá vendo? Fiquem ligados aí. Amém? Dá uma levantada das mãos. Levanta as mãos aí. Diga glória a Deus. Não dorme não, querido. Tem bênção, tem direção, tem semente sendo plantada. Seja boa terra diante de Deus. Esse rei, a palavra declara que ele reinou 11 anos. Como também declara que fez ele o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor seu Deus. Versículo 6. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou com correntes de quê? Para levá-lo para onde? Para a Babilônia. Ele fez o que era mal diante dos olhos de quem? De Deus. Não prezou, olhem para mim, para a comunhão. E pelo fato de não ter prezado pela comunhão, pela direção de Deus, do Espírito de Deus, ele foi levado cativo. Nabucodonosor veio contra ele, reinou sobre Jerusalém. Eu estou expressando essas situações, olhem para mim, para que você entenda a importância de uma vida de comunhão. Quando você valoriza a comunhão, você tem sensibilidade para analisar tudo aquilo que se encontra à sua volta. Ezequias, ele tinha e teve uma vida de comunhão com Deus. Coloque por gentileza 2 Crônicas 32, versículo 2. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Quando Ezequias, coloque por gentileza na versão corrigida fiel. Quando Ezequias viu que Senaqueribe vinha e que estava o quê? Ele estava o quê? Contra quem? Contra Jerusalém. O início dessa mensagem declara: vendo, pois, Ezequias. Ele viu. Querido, olhem para mim. Quem preza pela comunhão, analisa tudo que se encontra em sua volta. O Espírito de Deus fala com ela, fala com ele, orienta eles. Eles não vivem uma vida andando às cegas,
dentro de casa acontecendo aquela situação, aquela guerra familiar, mas a pessoa está ali cegamente, não se posiciona como deveria se posicionar. Quando a pessoa preza pela comunhão, ela vê as coisas. Por quê? Porque Deus mostra para ela. O Espírito de Deus mostra para ele aquilo que é necessário ser mostrado. Vendo Ezequias, ele viu que o inimigo estava o quê? Resolvido. O diabo ele veio para matar, roubar e o quê? E o quê? E destruir. Se tem uma coisa que o diabo ele é nas atuações dele, é resolvido. Porque o objetivo dele é, como diz essas 3 palavras: roubar, matar e destruir. Por isso que nós não podemos viver uma vida dando brecha, dando vazão, dando respaldo. Não. Você é uma filha, olhem para mim. Você é uma filha e um filho de Deus. Deus te deu autoridade. Hoje você faz parte, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, de uma superior aliança. Há uma nova aliança por meio do sangue de Cristo que foi concedida a você. O que Deus ele quer de mim, pastor? Que você preze pelo relacionamento que você precisa a cada dia ter com Ele. Apenas isso, pastor? Não. Que você medite na palavra dEle, de dia e de noite. E pegue essa semente do vive pleno evangelho e venha inserir na sua vida, sendo uma boa terra. Boa terra não tem pedras. Boa terra não tem coisas ali atrapalhando o plantio ou a germinação da semente. Não. Boa terra nós precisamos ser a cada dia. Para quê, pastor? Para que você viva e possa ver e desfrutar dos frutos que Deus deseja que você venha desfrutar. Ezequias ele viu. A percepção espiritual dele estava aguçada, querido. Quem em momentos aqui, buscando, orando, meditando na palavra, você percebe claramente que o Espírito Santo ele fala contigo, a tua comunicação com Deus é uma comunicação sadia. Quem já percebeu isso em sua vida? Sabe por quê? Porque você está prezando pela comunhão. Na falta da mesma, há brechas. Ezequias ele vendo, ele percebendo que o inimigo estava resolvido, qual foi a postura dele? Versículo 3, coloque aí por gentileza. Teve o quê? O que que ele teve? Conselho com os seus o quê? Príncipes. E os seus homens o quê? Fracos. Como é que eram os homens? Eles eram o quê? Para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o quê? O ajudaram. Quando ele se atentou, ele estava ligado, ele estava em comunhão com o Pai. Pega aí a direção, querido. Ele reuniu o conselho, príncipes, homens, não fracos, mas sim o quê? Valentes, capazes. E a primeira coisa que ele fez, reunido com aqueles homens, foi tomar uma decisão de tampar todas as fontes de água. Porque ele pensou consigo: nós estamos aqui, dentro de Jerusalém. O nosso inimigo, ele se encontra lá fora, resolvido.
Agora eu não posso ficar dando brecha, ou dando, olhem para mim, água para o meu inimigo, que ele morra de sede lá. Eu não vou dar brecha para o diabo. Você sabia que tem pessoas que pela falta, a gente fala, ela estava indo muito bem na igreja, daqui a pouco ela some. Aí você está falando, a pessoa não dá credibilidade, ela quer do jeito dela, ela quer da maneira dela, ele quer viver da maneira dele. Me perdoe a clareza, ele está dando água para o diabo, querido. Ele está dando brecha. Que isso, pastor? Me perdoe a clareza, mas é a realidade, querido. Se eu fico dando brecha para o meu adversário, o que eu vou ter? Você é filha, você é filho. O sangue foi derramado de Cristo, Cristo se fez pecado por nós, para que nós hoje diante do Pai, você é justiça, querido. Você faz parte de uma superior aliança. Levanta as mãos aí. Levanta aí as mãos, igreja, em nome de Jesus, e declare: eu tenho. Declare: eu tenho em minha vida autoridade e poder. Olha o que Deus te deu. Olha a graça dele, a misericórdia dele, que envolve e preenche a tua vida. Olha a bondade dele para contigo. Por isso que nós devemos se resguardar, como pastor, sendo sóbrios, sendo vigilantes, valorizando aquilo que Deus fez por nós. Perceba que os 70 voltando da missão, eles chegaram a Jesus e eles falaram, cheios de alegria, cheios de ânimo: os demônios se nos submetem, Senhor. Jesus virou para eles e disse: não se alegram somente porque os demônios se vos submetem, porque eu via Satanás caindo dos céus, e eu vos concedi poder e autoridade para pisardes em serpentes e o quê? Escorpiões. E chegou um ponto que Deus falou para eles o seguinte: se alegrai, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Se alegrai pela salvação, querido, que você conquistou, pela nova aliança que foi concedida a você. Tem pessoas que às vezes o tempo passa e ela, por estar focada nas crenças limitantes desse mundo, ela foca somente no natural e ela esquece e acaba deixando de dar a principal vazão para aquilo que ela precisa dar, que é a palavra de quem? De Deus. Essa palavra, ela é vida. Esse evangelho, ele é pleno. O que Deus deseja que você viva, experimente o mesmo. Ezequias analisou aquela situação, ele teve um conselho. Ele falou: a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte: tampar todas as fontes de água. Água para o inimigo, água para o adversário não vai ter não. Que ele morra lá fora. Com a boca o quê? Com a boca o quê? Com a boca seca, querido. Mas eu não vou dar água para o inimigo não. Eu vou dar água para o meu inimigo? Que isso, querido? Eu vou dar água para o meu adversário? Que ele morra lá fora seco. Versículo 4. Coloca aí por gentileza. Assim muito povo, se o quê? Unidade, houve ajuntamento, e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio do quê? Dizendo: porque viriam os reis da Síria, e achariam tantas o quê?
Chegou um ponto que eles falaram: por que viria o rei da Síria? Por que Senaqueribe iria prevalecer e iria encontrar tanta água à sua disposição? Não, tampa tudo. A gente não vai dar água para o inimigo, não. Chega. Vamos prezar por aquilo que Deus está nos mostrando, porque o nosso adversário, ele está lá fora, e ele não está lá, ó, com a mão no bolso, ó, passeando, tranquilo, calmo. Ele está resolvido, e a gente também precisa estar resolvido, a cada dia. Resolvido com Deus, resolvido nas nossas orações, resolvido na meditação da palavra, resolvido no nosso jejum para fortalecimento espiritual da nossa vida. Você precisa estar resolvida. Para quê? Para que você experimente o melhor de Deus em sua vida, para que você cresça. Deus não quer meninos, por mais que Ele orienta as crianças, os meninos, mas Deus quer que a pessoa ela venha se amadurecer constantemente. Ele não quer que você viva na meninice, os anos se passando, o tempo se passando, e a pessoa está ali como aquele cristão menino. Não. Deus quer que você se amadureça. Só tem uma forma de você se amadurecer: valorizando e prezando a semente que chega a você. Se dedicando, querido. Tempo com Deus. Versículo 5, por favor. E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em quê? Versículo 6. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração dizendo, versículo 7, leiam comigo: esforçai-vos e tende bom o quê? Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Diga: Deus é comigo. O Espírito de Deus é com você. Nesse mundo você é uma miniatura de Cristo, querido. Quando você pensa assim, com a boca você confessa, com os seus lábios, com o coração, com a mente, com o seu espírito você crê, e você reconhece quem você é diante de Deus. Maior é aquele que está com você. Olha a direção. Olha a direção. Versículo 8. Com ele está o braço do quê? Da carne. Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas o quê? E o povo o quê? Descansou aonde? Poxa, querido, é questão de análise. Filma aí, Samuel, por gentileza. Todo dia nós estamos tendo o seminário da fé online. Quem está assistindo todo dia? Assiste. Que é isso, querido? Não acredito. Quem está assistindo? Nós temos um canal, se você não sabe, Presença Church no YouTube. Na sua ausência da igreja, pastor, eu frequento aqui quinta, eu estou vindo aos domingos, mas você pode acompanhar nós diariamente e lives ao vivo, Presença Church, o canal. E todo dia há uma direção de Deus para que você viva o pleno evangelho. A palavra declara que o povo descansou naquela palavra que ouviu. Quando você valoriza a palavra de Deus,
quando você valoriza e preza pela semente, pela palavra, você a cada dia pensa da seguinte forma: se com o coração eu preciso crer, eu vou crer. Se é no meu espírito, na minha mente, que eu preciso inserir essa palavra e crer na mesma a cada dia, eu vou crer. E eu vou descansar nessa direção. Com a boca eu vou confessá-la, porque eu preciso viver aquilo que Deus deseja que eu viva diariamente. A palavra de Deus declara que o povo descansou. Eles não ficaram desesperados. Quem é de Deus e reconhece quem verdadeiramente é diante de Deus, descansa, querido. Ela vai no médico, o laudo, o exame, constata lá a doença. Ela volta para casa e por mais que a notícia, a prescrição, aquele laudo, diga para ela algo negativo, mas ela não acredita naquilo que está sendo mostrado para ela por meio de um exame, porque a credibilidade maior que ela dá é na palavra de quem? De Deus. Ela respeita a palavra, ela descansa. Ela não vive uma vida atemorizada. Ela sabe quem ela é. Ele sabe quem ele é. Amém, queridos? Vocês estão entendendo a direção? O povo descansou nas palavras, porque eles sabiam que com ele, com o inimigo, estava o braço da carne. Mas a palavra declara que com eles estava quem? O Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, olha o que declara: nos quais o Deus desse século cegou o quê? Cegou o quê? Dos incrédulos. Quando a pessoa ela não crê, ela acaba dando uma brecha, e o Deus desse século, que é o diabo, ele causa uma cegueira na vida da pessoa para que o entendimento dela não se abra, não se expanda, para ela compreender o que ela precisa compreender. E a palavra também declara: para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? De Cristo. Repita comigo e declare: eu preciso a cada dia abrir o meu entendimento para que o evangelho de Cristo se resplandeça em minha vida. O que Deus deseja é isso. Quando o seu entendimento se abre, se tem escama, qualquer coisa que impeça a visão, a pessoa de enxergar nitidamente aquilo que ela precisa enxergar, todas essas escamas caem. Porque a verdade, a luz da palavra, chega ao encontro do entendimento de todos. Diga glória a Deus. Amém? Mateus 26, 28, coloque aí por gentileza. Para nós finalizarmos essa direção. Porque isto é o quê? Isto é o quê? O meu sangue. O sangue do novo o quê? Que é derramado por muitos para a remissão do quê? Pelo sangue dele. Fomos nós o quê, pastor? Lavados, remidos.
Ele já levou, Ele já tomou. Foi o que nós confessamos hoje na oração que foi feita. Você declarou: o meu Senhor já levou, já tomou sobre si toda a minha dor, todas as minhas transgressões. Pelo sangue dele, querido. Olha como isso é forte. O sangue da nova aliança. Pelo sangue dele. Pelo sangue dele. Hoje somos salvos. Hoje você experimenta de algo tão bom e valioso. Coloque por gentileza 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por quem? Para que nele fôssemos feitos o quê? O que que você é? O que que você é? Todos os dias, no decorrer do início dessa semana, o nosso pastor vem falando sobre isso. Somos o quê? Justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Eu quero que você reconheça isso, querido, a cada dia. Para quê, pastor? Para que você valorize a base inicial que foi dita no início dessa palavra. Para que você se preocupe, que é de grande importância você prezar pela sua comunhão com quem? Com Deus. Quando você preza, você cresce. Quando você preza, você reconhece quem você é diante de quem? De Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Quando há esse reconhecimento, você valoriza. É tempo de oração, eu vou ter. É tempo de meditação, eu vou ter. É tempo, é para mim jejuar, para o meu fortalecimento. Não é para mim alcançar nada não, porque Ele já alcançou tudo por mim. É para me fortalecer espiritualmente. Então eu vou colocar esse hábito em prática como algo sadio à minha vida espiritual. Se tem uma coisa que eu prezo e valorizo, olhem para mim, é os momentos que temos pela manhã. Amanhã, 8 da manhã, nós estamos aqui. 8 da manhã, pastor, sim, orando. Se dedicamos 1 hora. E essa 1 hora de oração é de grande importância. Quando eu não estou aqui, no meu acordar em casa, eu sinto o chamado do Espírito Santo. Eu gosto disso. Porque quando você preza pela comunhão, sua sensibilidade espiritual se abre. Deus te dá entendimento. O Espírito Santo fala com você. Você tem direção no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua ida em qualquer lugar. Você é direcionado por Deus. Preze pela tua comunhão e reconheça todos os dias quem você é diante de Deus. Você é justiça de Deus. Amém? Quem entendeu a direção?